Dezembro, mês dos sonhos e esperanças para milhares de desempregados, pois surgem muitos empregos temporários nesse período. Mas mesmo sendo uma vaga temporária, o trabalhador tem vários direitos. Carlos estava sem trabalhar e decidiu que este ano ia ser Papai Noel. Deixou a barba branca crescer e por 45 dias vai ganhar um dinheirinho extra na figura do bom velhinho. Como eu sou desempregado e ainda não sou aposentado, por esse motivo eu busco ser um Papai Noel para ter um pouquinho de renda nesse tempo e para ajudar um pouco mais a família, né? Esse é um trabalho temporário. Existe até empresas especializadas em treinar e contratar mão de obra. Uma boa oportunidade para quem quer entrar no mercado. É uma época que vou poder ganhar algum dinheiro extra, né? Com a crise econômica, alguns shoppings estão diminuindo os dias de contrato para o Natal e até a carga horária dos profissionais, mas não tem deixado de contratar. Alguns shoppings de menor porte, ou por questões econômicas mesmo, né, de estudo, de pesquisa de volume de clientes dentro do shopping, eles diminuem, eles colocam o Papai Noel num período que eles imaginam que o cliente vá. Então, não, de manhã não, vamos colocar mais período da tarde. Já os outros shoppings não, eles fazem a carga completa mesmo. O trabalho temporário é regido pela Lei 6.019 de 1974. São direitos dos empregados: jornada de 8 horas, hora extra, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional noturno e indenização por dispensas sem justa causa antes do término do contrato. O trabalhador temporário ou aquele que é contratado por prazo determinado, ele, desde a admissão, ele já sabe quando é que vai terminar o seu contrato. E aí, neste caso, em ocorrendo a rescisão ao término do contrato, ele não terá direito ao aviso prévio e nem aos 40% do FGTS. No mais, é tudo a mesma coisa. Tem direito à jornada de trabalho, tem direito ao salário igual ao dos demais funcionários, tem direito, quando o contrato termina, às férias e ao 13º proporcional, tem direito a horas extras se houver trabalho extraordinário, enfim, é absolutamente igual. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, as contratações nesse período em todo o país devem cair 20%. No Distrito Federal, as empresas estão mais cautelosas. O cenário não é muito bom. Em relação ao ano passado, que já foi fraco, foi 880 empregos, hoje nós esperamos que no máximo de 300 a 400 empregos são os temporários hoje que nós vamos colocar no mercado. Mas para quem depende do Natal para trabalhar, o importante é se dedicar cada vez mais. O mercado está bem concorrido, mas a gente tem essa esperança de um trabalho. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Antônio Carlos Cloner de Abreu, especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente já ouviu na reportagem os direitos, né, dos trabalhadores temporários, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor como que se dá nessa questão dos direitos trabalhistas. O que ele tem direito e o que ele não tem em relação ao trabalhador comum? Basicamente são os mesmos direitos, inclusive ele tem que ganhar o mesmo salário daquele profissional onde ele vai daquela função onde ele vai trabalhar. Todo profissional tem que ganhar igual. O CLT, o temporário, a mesma coisa. Então, ele tem direito a proporcional de 13º, proporcional de férias, proporcional de 1/3 de férias, depósito de FGTS, depósito previdenciário, todos os direitos do trabalhador permanente. A carteira tem que ser registrada. Sim, sem dúvida. A carteira tem que ser registrada e deve constar na carteira que ele é um trabalhador temporário também. Esse registro é diferente? É por um tempo determinado já está explícito ali na carteira de trabalho, até que período ele vai? Na carteira de trabalho não, ele vai registrar o contrato do trabalhador temporário e anotar nas anotações gerais da carteira que ele está trabalhando como trabalhador temporário com o termo final do contrato. E tem um tempo pré-determinado, tem que ser por 3 meses, depois tem que renovar, ou não? Pode ser, eu posso contratar um trabalhador temporário por 9 meses, se eu quiser. São duas as modalidades de contratação do temporário. Para substituição de pessoal permanente, regular e permanente, ou para acréscimo de serviço extraordinário. No caso do serviço extraordinário, que é o caso dos Papai Noéis, de lojistas, etc., esse prazo será de 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. No caso da substituição do pessoal permanente da loja, ou de outro departamento qualquer que contrate o temporário,
temporário, no caso, por exemplo, da mulher grávida, do afastamento por licença médica, ele pode ser de 3 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, até um máximo de 9 meses. Se passar isso, cria um vínculo? É possível que se crie um vínculo, sim. Para extrapolar esse prazo, só com autorização do Ministério do Trabalho, isso é muito raro. Se extrapolar por conta do contratante, vai criar o vínculo trabalhista, sim. Se ao fim do contrato, aquele trabalhador contratado temporariamente se der muito bem, o patrão gostou dele e vai querer ficar com aquele trabalhador e fazer o contrato dele pela CLT por tempo indeterminado, como é que funciona essa transição? Em primeiro lugar, ele tem que dar termo ao contrato do trabalhador temporário, ou seja, pagar todos os direitos que o trabalhador temporário tem ao final do seu contrato e aí sim fazer um novo contrato e contratar ele como trabalhador permanente. Tá ótimo, a gente tem algumas dúvidas a esse respeito ainda, a gente vai deixar para o próximo bloco. Só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo, tá? À disposição. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Antônio Carlos Cloner de Abreu, que é especialista em direito trabalhista, que hoje conversa com a gente a respeito de trabalho temporário. Voltando à questão do último bloco, quando a gente estava falando do término do trabalho temporário, do contrato de trabalho temporário, e quando o patrão quer ficar com aquele empregado. O senhor disse que ele tem que pagar todos os direitos trabalhistas daquele contrato de trabalho temporário. Abre-se, então, um novo contrato? Sim, começa um novo contrato aí por tempo indeterminado. Ele passa a ser um trabalhador permanente, uma contratação nova, totalmente diferente. E ele tem que cumprir os 3 meses de experiência, já que ele já trabalhou e ele já foi contratado por conta de ter se dado bem ali naquele cargo? Não precisa cumprir, até porque esses 3 meses são para conhecimento e adaptação de funcionário e empresa. E nesses 3 meses já foram cumpridos pelo contrato temporário. Então não há necessidade do cumprimento dos 3 meses de experiência mais. E é obrigação, aliás, do empregador cumprir com todas as normas? Se ele não fizer isso, ele pode sofrer algum tipo de punição? Sim, através da fiscalização do Ministério do Trabalho, ele pode vir a ser multado, tá? E o trabalhador passa a ter direito a vínculo empregatício. Então, não é vantagem para o empregador, de forma alguma, não cumprir as normas do trabalho temporário. Também é interesse do trabalhador, né? Ele deve ficar atento a isso, não só esperar que a fiscalização. Se ele for contratado de uma forma irregular, ele pode reclamar e pode buscar os seus direitos? Ele deve buscar os seus direitos, procurar a Delegacia Regional do Trabalho, apontar onde está ocorrendo a ilegalidade na empresa que ele trabalha e a Delegacia Regional do Trabalho procurará a empresa e tomará as providências necessárias e provavelmente ele terá o vínculo empregatício reconhecido. Muita gente que inicia o trabalho temporário nessa época tem pouca experiência, nunca trabalhou antes, às vezes aproveita o trabalho temporário para adquirir uma certa experiência. E aí não entende muito bem ainda de como formalizar essa contratação. Onde a pessoa pode buscar informações para que cobre também os seus direitos como trabalhador? A Delegacia Regional do Trabalho vai dar todas as explicações necessárias para esse trabalhador. E, de posse dessas informações, ele procurará, então, a empresa de trabalho temporário para assinar um contrato onde deverão constar todos os direitos, inclusive o salário que ele deverá receber e o período que ele será contratado. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com um advogado especialista em direito trabalhista, Antônio Carlos Cloner de Abreu. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Boa tarde. Até uma próxima.